Fala galera, João Paulo na área, beleza? Eu sou engenheiro civil e eu tô começando o segundo vídeo do canal. Seguinte, eu tô com um pouco de tempo aqui, eu vou aproveitar a mandada e já vou explicar para vocês um pouco sobre a concepção estrutural. Se vocês viram meu vídeo passado, se vocês não viram, dá um pause nesse vídeo aqui e dá uma olhada lá que eu ensino vocês a fazer essa estrutura aqui em 20 minutos. Então se você quer fazer uma casa simples, o projeto estrutural de uma casa simples e não sabe utilizar a ferramenta Iberic, dá uma parada, assista meu vídeo que você vai ver que é bem simples, tá? Já esse intuito desse vídeo aqui de agora é justamente mostrar para vocês que um projeto estrutural não é simplesmente só utilizar a ferramenta Iberic. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui? Como que a gente analisa uma estrutura no Iberic, entendeu? Então esse vídeo basicamente vai ser analisando aquela estrutura. O que acontece, pessoal? Muitas vezes quando a gente faz um projeto estrutural e a gente não olha atentamente nas taxas de armadura, a gente pode mandar para a obra uma taxa de armadura exatamente desnecessária. Porque ó, aqui nos pilares P1, vimos os pilares de prumada, né, que eu tinha mostrado anteriormente como é que a gente vê essa situação, né, que é só vir nessa parte aqui, depois de processar a estrutura, você vem em pilares de prumada. Beleza, aqui você vai analisar toda a taxa de armadura que gerou nos seus pilares, beleza? Aqui eu posso vir em uniformização da armadura, que ele vai me dar tanto no pavimento respaldo como no pavimento baldrame a quantidade de barra de aço naquela seção. Então eu vi que tanto na baldrame como no respaldo ele me exigiu 4 de 10. 4 de 10 é muito? Não, 4 de 10 é o mínimo por norma, tá? Segundo a 6118/2014, 4 barra de 10 é o mínimo que você tem que utilizar em cada pilar. Às vezes, você como engenheiro civil e que tem noção de cálculo, você pode ver que a sua área de aço dá uma, que você consegue colocar 4 de 8 e passa, tá? Mas aí você estaria fora de norma. Então, se acontecesse alguma coisa, você não teria respaldo da norma, respaldo nenhum para poder se defender. Então, por questão de norma, a gente já adota as barras mínimas, que são 4 de 10. Bom, nas minhas obras eu procuro sempre adotar, eu não deixo colocar menor que isso, justamente porque se está normatizado é porque teve vários testes de estudo para isso, né? Eles não iam colocar simplesmente uma taxa de armadura lá e fazer a gente engolir. Beleza, analisando isso, a gente pode ver que o Iberic aqui ele está dimensionando todas as quantidades de barra. Por enquanto, se eu for ver aqui nessas duas seções, ele está me dando sempre na armadura H e na armadura B 2 de 10, que é o mínimo, que seria essas 4 de 10 aqui. Beleza? Vou continuar analisando a estrutura e vendo a taxa de armadura. Olha, aqui na seção baldrame, ele já me colocou 6 barra de 10. O porquê? O porquê a gente tem que olhar nessa situação aqui, ó. O que acontece? É o pilar P7 e ele tá numa situação, gera um momento na fundação. E o Iberic, eu sinto que ele tem uma dificuldade em calcular momento. Todas as vezes que a estrutura é submetida ao esforço de momento grande, ele gera uma grande taxa de armadura. Como que a gente pode resolver isso para não ir aço exagerado para a obra? A gente vai então, visualiza em que pavimento que se encontra a taxa de armadura elevada, a gente analisa a estrutura, o pavimento baldrame, pilar P7. Então vou ver o 3D aqui, vou ver o pilar, né? Ó, no 3D do Iberic. Se eu for passando em cima aqui dos elementos, ele vai me dando o nome de cada elemento, ó. P7, respaldo. E é o baldrame, entendeu? Não queria o problema. Então P7 baldrame. Então ele fala que nesse pescoço aqui da sapata, até o final da viga baldrame, tem que ter 6 barras de 10, em vez de 4. E o restante da estrutura é só 4 de 10. Vocês podem ver ó, que esse pescocinho aqui, ele é menor e ele está exigindo mais aço, mais área de aço do que esse pescoço aqui que é maior, que tem maiores beltês. O que a gente faz para resolver isso? Isso aqui eu sei que pode ser uma concepção de cálculo, né? Justamente por causa do Iberic considerar todos os elementos engastados. Inicialmente a gente considera com tudo engastado. Depois que a gente processa a estrutura, que a gente vem analisando a estrutura, a gente vai vendo essas áreas de aço, a gente vem aqui no lançamento, né, que é no pavimento baldrame, que deu problema, e muda a situação do pilar. Eu sei que ele está dando área de aço de 4 barra de 10. O que acontece esse pilar aqui? O que acontece?
vocês têm que entender o seguinte: aqui nessa situação eu tenho travamento tanto na direção Y como na direção X. Só que mesmo assim ainda exijo um maior momento aqui, ó. Não tem uma viga de alavanca aqui travando esse pilar para combater esse momento. Então esse momento aqui está livre e está na menor seção do pilar. Então, ó, aqui a inércia é sempre maior no ponto que é mais longe da extremidade. Então simbolizando que aqui o centro, minha linha neutra está aqui no centro, né? Que no caso desse pilar retangular vai estar aqui mesmo. A linha neutra está no centro, então a maior distância do centro até a face é que vai ter a maior inércia. Então essa distância aqui do centro até aqui ela é maior do que essa distância até aqui. Então a inércia maior está nesse sentido aqui. Se eu rotacionasse o pilar neste sentido, poderia resolver minha situação. Só que eu tenho um sistema da arquitetura aqui, ó, que a arquitetura está morrendo aqui, eu só tenho uma boneca de 10, né? Uma boneca de 10 aqui. Se eu rotacionasse o pilar para lá, ia ficar o pilar no meio da porta. Isso aí não seria viável, né? Então a gente tem que adotar e se adequar na arquitetura da edificação. Outra situação que eu posso fazer para resolver aqui é, já analisando a estrutura, eu vejo que aqui tem um momento fletor que está forçando essa estrutura. Então o que eu faço? Nesta viga eu vou permitir a rotação nesse sentido de pilar. É simplesmente uma concepção de cálculo. Então eu vou rotular, ok, ó, pode ver que já deu o sinalzinho de rotulado. E eu vou reprocessar a estrutura e vou analisar novamente o meu pilar P7 no nível baldrame. E vamos ver qual que é a taxa de armadura que ele vai me pedir. Então beleza, eu fiz a rotulação, processei a estrutura, vou abrir aqui pilar de prumada, pilar P7 e vou vir aqui no segundo nível. Olha lá, 4/10. Então essas concepções de cálculo a gente tem que ter quando a gente faz uma estrutura, beleza? Então às vezes quando dá uma taxa de aço muito elevada, você tem que saber o que está acontecendo na estrutura, onde está solicitando maior momento, onde está a maior inércia do pilar, para a gente poder combater da melhor forma possível. Aqui justamente simplesmente eu mudei a concepção de engaste. Em vez de considerar engastado para gerar um momento negativo enorme no pilar, eu simplesmente considerei rotulado, de onde ele permite a rotação e não gera esse momento negativo tão grande. Não gera um momento negativo no caso, né? Então eu tecnicamente resolvi esse problema. Mas pode acontecer de eu permitir a rotação aqui nesse ponto e ele sobrecarregar este, né? Ó, exatamente o que aconteceu. Então todas essas condições a gente tem que ter noção quando a gente faz em cálculo. Ah, mas aqui, ó, se eu for analisar a estrutura, vou analisar com vocês aqui, este daqui eu já posso rotacionar a inércia dele para cá, tá? Porque aqui eu já tenho uma parede. Então se eu rotacionar essa inércia para cá, ó, seleciono o pilar, se eu quero apagar o pilar, eu tenho que converter em nó, tá? Ele não aceita apagar. Converti em nó, deletei. Pego o pilar de fundação aqui novamente, 15/30, sapata normal na divisa. E vou lançar ele. Eu quero lançar ele, ó, apertei na linha, né? Eu quero desenhar uma linha, pego uma linha aqui no canto da parede, passo reto, só para desenhar a linha para poder posicionar o pilar. Venho no pilar de fundação, e jogo deslocamento, como é de 15, eu já comentei no vídeo passado, eu vou colocar deslocamento 0. Beleza. Eu vou mudar para o pavimento de cima, porque como eu converti para nó isso aqui, o pavimento de cima ele não apaga o pilar P8, eu tenho que converter para nó também. E voltar para o pavimento de baixo, ó, nessas abas aqui, ó, pavimento de baixo, pavimento para cima. Copiar, ó, o botão direito em cima do pilar, copiar pilar para outro pavimento. Eu seleciono o pavimento que eu quero copiar. Até ele já foi para lá, ó, pilar P25, tá? Agora o processo novamente de estrutura. Processei a estrutura, eu analiso novamente meu pilar. de 10. Vocês viram? Viram como a concepção de cálculo faz diferença nisso? Você só tem que entender como que funcionam os carregamentos na estrutura. Você tendo essa noção,
você consegue fazer uma estrutura mais enxuta possível e com maior segurança, tá? Que a gente projeta em engenheiro civil, a gente projeta uma estrutura para 50 anos de vida útil. Não quer dizer que em 50 anos você tem que abandonar ela e fugir que ela vai cair. Não. Quer dizer que a estrutura é projetada para 50 anos, né, de tipo uma garantia, você é responsável por ela durante 50 anos, caso aconteça qualquer coisa, e depois de 50 anos a sua responsabilidade sai, mas a estrutura ainda tem que estar de pé. Se você fazer as manutenções, que a gente, quando a gente faz um projeto, tem que colocar no memorial descritivo, a gente deve colocar as manutenções preventivas da casa, que nem qualquer outra situação, que nem um carro, você faz revisão, faz manutenção preventiva, uma edificação também tem que ter esses cuidados, né? Tudo se degrada. Então, se você fizer todas as manutenções preventivas, todas as verificar onde está ocorrendo patologia, corrigir, você vai ter uma estrutura para o resto da vida, para gerações e gerações, entendeu? E é uma estrutura segura, porque a gente, engenheiro civil, a gente considera todas as situações. Eu não mostrei aqui para vocês, mas eu vou fazer um vídeo mostrando onde numa estrutura a gente considera a velocidade do vento, tá? Aqui na minha região, aqui em Sul do Mato Grosso, a velocidade do vento é de 30 metros por segundo, né? Eu considero também a SBOT de cada pilar, a altura do meu pé direito, né? A SBOT que vai dar no meu pilar, se vai dar um momento de segunda ordem. Se gerar um momento de segunda ordem, eu tenho que ver quanto que ele vai dar de excentricidade, entendeu? Então tudo isso daí a gente faz essa análise, a gente faz esse cálculo e a gente verifica qual que é a melhor situação para poder manter a sua edificação segura durante uma vida útil enorme, de 50 anos ou mais, muito mais, entendeu? Da forma mais enxuta possível. Vou fazer um vídeo para vocês, gente, explicando por que não tem que colocar trelha sem pilar. Tá? Eu vejo que muitos engenheiros, muitas pessoas falam, porque não é normatizado, porque a norma fala que não pode colocar, tem que colocar. E o pilar é basicamente compressão, é só compressão, tá? A gente coloca o aço no pilar justamente para combater a tração. Então o maior esforço no pilar é compressão. Se a gente coloca uma treliça, a gente acaba acabando com o meu concreto. Mas eu vou fazer um vídeo explicando mais sobre isso, beleza?